Pessoal, vamos lá. Nesse processo, então, que nós estamos fazendo aqui, nós estamos desenvolvendo uma aplicação que tem o objetivo de partir o motor eletricamente falando, né? Então, o IoT Cloud, essa ferramenta aqui, primeiro você precisa criar a sua conta, então todos já criaram a conta, né? Então, você precisa vir aqui fazer, né, criar sua conta e aí você vai ter toda a usabilidade do sistema aqui do IoT Cloud. Ela é uma ferramenta super fácil de você utilizar. Você basicamente cria suas aplicações por ele, né? As ferramentas têm uns templates, tem uns dashboards também muito legais que você pode estar utilizando na sua programação. E aí você pode estar utilizando. Então, a gente está, nesse caso, com o objetivo de partir um motor elétrico com dashboard interativo, certo? E assim, os conceitos que a gente precisa falar do Arduino IoT Cloud é que ele é flexível, ele pode ser utilizado para outros microcontroladores, por exemplo, o IoT se pode usar com a placa do ESP32, mas também você pode utilizar com a placa Arduino. Você pode usar Raspberry Pi, você pode usar também com outros microcontroladores que também tem conexão via rede, Wi-Fi. E aí, pessoal, para isso, então, você precisa então fazer a introdução aí do programa, criando a sua conta. Eu já criei minha conta, então a minha conta é essa aqui, ó, tá? Todos os meus projetos, as minhas aplicações estão aqui, tá? Então está aqui minha conta. No geral, quando você criar uma conta, você vai abrir por aqui, ó. Você vai abrir nessa nuvem aqui. Então, você abre sua nuvem e aí você vai ter acesso às suas aplicações, tá? Bom, o que eu recomendo para vocês, tá? Não precisa pagar nesse momento. Não precisa, ele é pago se você quiser utilizar mais de um dashboard, ou se você precisar, por exemplo, fazer aqui uso de um programa um pouco mais avançado, entendeu? Que você tem que fazer, por exemplo, armazenamento de dados, por exemplo, de muitos de muitos dias de armazenamento de dados em nuvem, aí a sugestão é você comprar, né? Custa acho que R$ 60 por mês, tá? Mas isso não é necessário quando você vai fazer uma aplicaçãozinha simples, né? Para testar um equipamento, né? Então aqui esse aqui é o meu plano, tá? Então eu tenho compilação ilimitada, né? Armazenamento ilimitado, eu posso utilizar até 25 coisas, né? Então, por exemplo, posso, né? O que são 25 coisas, né? São 25 componentes ou dispositivos conectados na rede, tá? Bom, vamos lá direto ao nosso programa, tá? Quando você for criar um programa, então eu já falo, você precisa então vir aqui em MyThing, né? MyThing, o que é? Você vai criar um novo programa. Então, por exemplo, aqui, ó, você vai criar um novo programa, vai fazer aqui associar um dispositivo, né? Criar uma rede, né? Vamos falar diretamente no meu programa, tá? Então vamos lá, vou mostrar aqui o meu programa. Então criei aqui, ó, a partir do motor dia 28/11. Então, o que é interessante você já ver nessa tela, né? O que você já vai ver nessa tela aqui, ó? Que os dispositivos que estão conectados na minha rede Wi-Fi, né? No caso, esse sistema de irrigação aqui, ó, tá? Ele está no interior de São Paulo, tá? Em Bragança Paulista. Tem um roteador lá que está sendo conectado a ele, né? Então ele já está conectado via Wi-Fi.
Esses outros aqui são testes que eu fiz, né? Para apresentação e outros projetos, enfim. Nesse caso aqui, ó, partida do motor, ontem à noite eu fiz esse projeto, né? Agora ele já está aqui, ó. Vou clicar nele. Se você já criou, primeiro, olha só, você vai ter que associar um dispositivo, né? Então, ó, você vai pegar aqui nesse ponto aqui, associar ao ESP32 Rover Mode. O que é esse cara? Esse cara aí, ele é o ESP32 que a gente está utilizando na nossa aplicação, tá? Segundo ponto, você vai ter que criar uma rede. Então, ó, network, você vai ter que vir aqui, ó, digitar o nome da minha rede aqui na minha casa, família Silva. Aí tem ó, o password, né, a minha senha, né? E depois o secret key. O secret key, pessoal, é a chave que nós criamos, ela é criada automaticamente quando você já associa ao dispositivo que você programou, tá? Aí ele vai pegar, por exemplo, pessoal, ele vai pegar e vai abrir para você. Você pode salvar um arquivo em PDF para você não perder essa chave, porque senão você vai ter que fazer tudo de novo. Se você perder essa chave Secret Key aqui, você vai ter que perder, você vai ter que, infelizmente, fazer outro de novo, né? Então, aqui outra coisa, pessoal. Dessa aba esquerda aqui, nessa região, é onde você vai declarar suas variáveis em nuvem, tá? Essas variáveis serão manipuladas lá no programa. Por quê, pessoal? O que nós estávamos conseguindo fazer lá? A gente estava querendo manipular uma variável colocando uma ligação para fisicamente fazer o acionamento do motor. Não, a gente tem que criar uma variável em nuvem. Essa variável em nuvem ela vai fazer aqui a mudança dos estados aí da aplicação, tá bom? Então, ó, por exemplo, botão desliga, né? Ela é uma variável do tipo Cloud Switch, né? Ó, como que eu faço para adicionar uma nova variável? Clique em ADD, aí você vai, né? Por exemplo, botão liga ou botão desliga, né? Então você vai criar aqui, ó, botão desliga. Você pode colocar aqui o botão sem acento, né? Desliga. Você vai pegar aqui, ó, selecionar que tipo de variável você precisa que essa aplicação funcione, tá? Ó, algumas variáveis são do tipo light e color. Então, por exemplo, aqui, ó, light, né? Se você for usar iluminação, né? No caso, como é um botão, ele é do tipo switch, né? Botão switch. Então, é uma variável que você precisa criar, por exemplo, das linhas Smart Home, né? Por exemplo, Smart Home tem switch aqui, ó, que é uma, né? Você pode, olha que interessante, inclusive você pode conectar a Alexa aqui também, né? Ou com o Google Home. Então você pode trabalhar com outros comandos, né? Por exemplo, pela própria Alexa. Então, switch, aí você seleciona essa variável. Olha, ele já criou a declaração para você, tá? Beleza? Aí, segundo lugar, você precisa criar uma permissão, né? Qual que é? Ela vai ser leitura escrita ou somente leitura, né? Como que vai ser a usabilidade da variável? Sempre vai mudando, vai periodicamente mudar. Aí adiciona as variáveis. Quando você adicionar a variável, ela vai aparecer aqui, tá bom? A mesma coisa para o LED. O LED ele vai ter uma função que é aparecer também, né? No caso aqui, ó, nesse dashboard, depois você vai ter que chamar, tá? Qual é a variável que vai controlar esse botão de liga, né? Qual a variável que vai controlar esse botão desliga?
qual é a variável que vai controlar o status do motor, né? O interessante, pessoal, que nessa dashboard também você pode ver a funcionamento, né, pelo aplicativo mobile. Olha, no mobile você pode também mudar aqui as posições dos botões, simplesmente clicando aqui, ó, em editar, por exemplo, né, ó, arrange widgets, né? Ó, você pode colocar o botão para baixo, para cima, você pode mudar aqui a posição dos status, né? Por exemplo, né? Ó, para isso e para o computador, ó. O computador também você pode mudar né? A função aqui, ó. Vou colocar aqui e aqui, certo? Então, ó, em qualquer outro, né? Agora já está feito, né? Então, por exemplo, se você verificar, né? Você pode fazer um arranjo. Vamos dar uma olhadinha agora, pessoal, voltando aqui no, no nosso programa, né? Você fez isso, né? Você fez a declaração das variáveis, só que você já tem que ter um programa, né? Por quê? Não adianta você querer declarar umas variáveis se você não sabe qual variável que você vai ter. Então, para isso, nós temos aqui no sketch do Arduino, e aí você vem aqui e faz a sua programação. Só lembrando que essa parte que está em cinza aqui, ela já é automática. E algumas informações aqui também são bibliotecas de funcionamento do ESP32 com a plataforma. Então você não pode mudar, tá? Não mudem, entendeu, pessoal? Por exemplo, include things for properties, essa aqui é a função da chamada, né? Das propriedades do, da, do próprio sistema, da plataforma, né? Por exemplo, o serial begin, né? Você inicializar para a abertura, inicializar o próprio programa, conectar a placa Arduino. Isso aqui são chamadas, né? São funções que tem um programa por trás que faz aí a conexão via rede, né? Que programa é esse? Ó, aqui, ó, Things Properties, ó. Toda a parte de funcionamento aqui, ó, do seu login, das informações para funcionamento do Arduino IoT Cloud já está aqui, ó, reservado, não pode mexer, tá bom? Aonde você pode mexer? Você pode mexer no teu programa, onde você vai desenvolver, tá? A sua lógica, tá bom? Então, gente, olha só, nesse caso aqui, nessa primeira aula, eu vou só demonstrar aqui para você, tá? Eu vou fazer o questionário um só, tá, gente? Bom, daqui a pouco eu já posto para vocês. Na quarta aula, eu vou fechar com vocês o projeto e vocês fazem o questionário, tá bom? O questionário será feito para hoje, tá bom, gente? Ó, galera, então aqui você vai fazer aqui a declaração inicial das variáveis, tá? E aqui no caso, nós temos duas variáveis, tá? A variável do tipo constante, inteira, motor pin. Essa motor pin aqui, ela é uma variável que vai controlar o acionamento do relé. Então a GPIO 26 aqui, ó, é a que eu escolhi para controlar o relé do motor. Então ela é a variável que vai fazer, né, a ligação, tá, do motor. Tudo bem? Ô, Luiz, pode ficar tranquilo com relação à falta, tá? Daqui a pouco eu faço chamada mais tarde aí com vocês. Eu preciso que vocês entregam a atividade, tá bom? A segunda variável é a boolean, que é a função do motor ligado ou desligado, né? No caso aqui, ela vai dizer, por exemplo, que status que está o motor. Ele está false ou true, que é falso ou verdadeiro, ou está ligado ou está desligado, tá bom? Uma outra coisa também, eu falei para vocês, que é aqui nessa parte, você não muda, tá? São as funções aqui para o funcionamento da plataforma, né? Tudo bem? Aqui, galera, olha só. Nós vamos fazer antes do void, depois do void setup, né?
essa configuração aqui, você vai ver que você vai ter que colocar aqui as declarações e as configurações de hardware do pin, né? Por exemplo, você vai dizer que a motor pin, né, é uma output, né? Então tá aqui, ó, você declarou ela aqui, ó, motor pin, na conexão da GPIO 26, que é o pino do ESP32, e aí você vai ter que pegar aqui e declarar essa variável, declarar não, configurar esse pino para que ele seja uma saída digital. Pin mode, motor pin, output. Depois você vai ter que pegar, fazer aqui, manter a saída do motor pin desligado, porque ele vai iniciar o motor desligado. Essa aqui é a função inicial para configuração dos pinos do motor, tá bom? Deixa eu ver aqui quanto falta para terminar essa aula, 8h20, né? Bom, agora aqui, galera, olha só, interessante. Depois do void loop, no void loop, pessoal, vocês não vão fazer nada por enquanto, tá bom? Por quê? Nessa lógica de funcionamento, a gente precisa criar duas funções para gerenciar o botão liga e o botão desliga. Então, nós não vamos fazer aqui a programação dentro do void loop. Por quê? Porque a gente vai ter que criar essas funções para que a gente crie um sistema mais funcional do programa, tá bom? Bom, como foi falado, pessoal, a gente tem aqui que ligar o motor por meio de um botão e por meio de outro botão desligar. Então, aqui está a lógica, o botão liga e o botão desliga. Lembrando, pessoal, que na dashboard, né, dashboard aqui, você tem que vincular o botão, os LEDs, às variáveis da cloud que nós criamos lá atrás. Então, nesse momento aqui, por exemplo, pessoal, a função de gerenciar o botão é o void on botão liga change. Então foi criada essa função. Essa função aqui, quando você chamar ela, tá? Você vai ligar o motor. Para ligar o botão, uma condicional if vai fazer a leitura da condição do botão liga. Então, ó, botão liga. Qual que é a condição dele, tá? A condição dele é se ele for acionado, tá? Então, ó, botão liga quando for acionado, mais uma condicional e, que é uma end, né? Do status do motor ligado. Então, vamos lá. Se o motor estiver desligado, essa função aqui, ó, essa variável, motor ligado, estiver em zero ou estiver em false, né? E o botão for acionado, vai ser condição verdadeira, se sim, né? Porque aqui é uma condicional if, se é uma condição verdadeira, o programa tem que escrever ou tem que ligar, colocar em nível alto, né, high, colocar em nível alto a variável que tiver em motor pin, no caso o pino 26 do nosso ESP32, tá? Então digital write motor pin write, então liga o motor, porque essa condição anterior ela é verdadeira. Tudo bem até aqui? Olha só, depois, pessoal, você vai pegar, fazer aqui o montei aqui, no caso, colocar em nível alto o motor ligado. Então isso aqui vai apresentar para você também, né? True quer dizer que o motor está na condição verdadeira. Outra coisa, sabe esse botão virtual que a gente criou aqui, ó, status do motor? Você precisa colocar essa função aqui, essa variável, que é a variável do nosso motor, né?
LED virtual, atualiza ele para condição verdadeira, tá? E também garante que o botão desliga, né, tá em falso. Então garante que você precisa colocar esse botão para nível lógico 0 ou falso, ou não apertado. Outra coisa interessante também, pessoal, nesse programa, que você consegue fazer a leitura na serial. Então você pode pegar, por exemplo, aqui, ó, serial println, né, motor ligado, né? Então, olha só que interessante. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Vou encerrar aqui a nossa aula e vou dar continuidade depois. Então, ainda não terminou esta aula. Pessoal, aqui nós temos então a outra função que é do botão desliga, que é a mesma coisa do botão liga, tá bom? A diferença são as informações, né? Que agora é botão desliga, que vai ser lido. A função agora é on, botão desliga, change, tá? E aqui é o motor ligado, coloca em false. O LED virtual também atualiza para desligado, né? E o botão liga garante que está desligado também. No Serial Monitor, por exemplo, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Na ligação do Serial Monitor, ele está esperando aqui o status, né? Então, se você quiser, por exemplo, ó, pegar aqui Serial Monitor e vou apertar um botão aqui, né? Apertei um botão, vamos lá. Quando eu apertei esse botão aqui, pessoal, a ID aqui, ó, já identificou que o motor está ligado, né? Deixa eu só dar uma colocada aqui, ó. Se eu apertar aqui, ó, motor desligado, tá vendo, gente, ó? Então, ela vai atualizando aqui o Serial Monitor também. Outra coisa que nós vamos ver aqui, ó, é a questão das ligações elétricas, tá? Eu estou utilizando uma placa aqui que foi confeccionada por mim, e essa placa, ela é a definição aí do liga do motor. Então, na próxima aula, nós vamos ligar uma lâmpada com esse IoT. Inclusive, nós vamos ligar pela plataforma, tanto no computador, quanto no meu celular. Pessoal, essa aula aqui não saiam, vou deixar ela aberta, tá? Vocês vão para outra aula do professor, né? Max. Ok? Então, beleza. Eu vou ficar aguardando aqui na próxima aula. Eu já vou começar a aula e já vou disponibilizar o questionário para vocês preencherem para a aula de hoje. Aula super importante, é o fechamento da menção de microcontroladores para o quarto bimestre, tá? Lembrando que eu não tenho quase nada para apresentar aí. Então, vão para a próxima aula lá, depois às 10h20, depois do intervalo, eu volto aqui para encerrar e dar continuidade também à aula de TCC. Obrigado.